afecções conhecidas como IT, muitas inflamação. E agora a gente vai falar um pouco sobre a constipação intestinal. Constipação intestinal, você vê aquelas pessoas que passam dias e dias sem conseguir evacuar, sem conseguir ir no banheiro, sentindo aquele mal-estar, aquele desconforto abdominal, sem conseguir, com fezes endurecidas, que causa aquele desconforto. Então, vamos ver o conceito aqui da constipação. É um termo usado para descrever uma frequência anormal ou irregularidade da defecação, um endurecimento anormal da fezes, fazendo com que a passagem seja difícil e algumas vezes dolorosa, uma diminuição do volume das fezes ou secreção destas do reto por um período de tempo prolongado. Qualquer variação dos hábitos normais pode ser vista como um problema. Então, a gente temos aqui um conceito, essa parte de fezes endurecida, de constipação, é causada atualmente no intestino grosso. A função do intestino grosso é absorver água e sais minerais. Então, esse bolo fecal, esse restos de resíduos, de alimentos que não foram aproveitados pelo organismo, ele é expelido, como eu acabei de falar, no intestino grosso. E lá ele vai entrar tipo uma pasta, e o intestino grosso ele vai absorver, ele vai chupar a água e os sais minerais, deixando essa fezes mais apropriada para ser inserida no meio externo através do ânus. Então, se você demora, quanto mais essa fezes demora a passar, esse bolo fecal demora a passar no intestino grosso, quanto mais tempo fica ali, mais o intestino ele vai sugando a água e cada vez mais ele vai criando aquela pasta dura e vai formando aquele bolo duro, aquela pedra. E aí, quando vai sair, aí a questão é que demora a sair e provocando a constipação intestinal. As causas, né, medicações, tranquilizantes, antidepressivos, antihipertensivos, opioides, antiácidos, com alumínios e ferro, dentre outros. Então, a gente vê aqui que boa parte dessas constipação, desse endurecimento da fezes, é causada por medicações. Medicações que muitas vezes são as contraindicações de medicamento, que você toma um medicamento para aliviar um problema e acaba causando outro problema. Então, você tem que saber as contraindicações, as reações que têm os medicamentos, para você saber os problemas que causam esses tipos de patologias. Distúrbios retais, anais, como hemorroidas, fissuras, obstrução por câncer de intestino, que tem também a doença de Crohn, que pode provocar essa constipação intestinal, condições metabólicas e neurológicas, diabetes, doença de Parkinson, esclerose múltipla, envenenamento por chumbo, sedentarismo e vida estressada, porque o sedentarismo, você fazer atividade física, você ter uma vida saudável, você ter uma boa alimentação rica em fibras, ajuda também nesse desenvolvimento de você ter uma boa digestão para não causar a constipação intestinal. Alimentação com baixo consumo de fibras e ingestão inadequada de líquidos também são uma das causas. Então, você tem que ter uma alimentação saudável, uma vida, fazer atividade física, ingerir muito líquido, no mínimo 2 litros de água por dia para ajudar também. E aqui nós temos uma imagem onde mostra a pessoa sentindo dor. Imagine só você passar 2, 3 dias, o desconforto que você
não vai ter com o desconforto que você vai ter sem conseguir fazer, sem conseguir defecar, evacuar. Os sinais e sintomas são distensão e dor abdominal, apetite diminuído. Lógico que se você não está conseguindo fazer as suas necessidades fisiológicas, você também não vai ter apetite. Dor de cabeça, fadiga, indigestão. E o diagnóstico é feito através do exame físico, anamnese, raio-x, dentre outros exames. Então, são ações que nós temos que ter e conhecer. As complicações são hipertensão arterial, esforço para evacuar. Imagine só você sem conseguir o esforço que você vai fazer. Impactação fecal, hemorroidas e fissuras. O tratamento é feito através da interrupção do uso abusivo de laxativos. Você aí o que? Vai passar, o médico geralmente vai passar um óleo mineral. Muitas vezes vai para um hospital, vai ter que ser feito um enema, que é uma lavagem intestinal. Dieta rica em fibras, você ingerir muitas fibras, aumentar a ingestão de líquido e exercício físico, uso de medicamentos laxativos, como o enema, que eu acabei de falar, e supositórios, vai ajudar também para você ver se consegue colocar um líquido nessas festas, ver se amolece, para facilitar. E os cuidados de enfermagem, que agora vem a nossa principal parte, que é informá-la sobre como melhorar o estilo de vida, melhoria da qualidade de vida, evitando as causas da constipação, aliviar a ansiedade em relação aos procedimentos, como o enema, que são constrangedores. Né? O enema, a gente sabe que essa ação é um pouco constrangedor, mas é uma parte muito essencial que você tem que fazer para esse paciente. Você imagine só a aflição que esse paciente está. Quando você fala em fazer uma lavagem com enema, esse paciente não vai estar nem aí, porque o sofrimento que esse paciente está passando não é brincadeira. Então, é feita uma lavagem através já tem no hospital, já tem o equipamento já tudo certo, já tem a glicerina, que é feita com glicerina, e o vaso certinho de você fazer essa lavagem intestinal, e a pessoa vai ficar, ou então usa óleo mineral, tem outros medicamentos também que é feito para esse problema intestinal. E agora nós vamos falar sobre a diarreia. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, que já... Vamos falar sobre a diarreia, que é as fezes. Nós falamos de constipação, que é a fezes quando está lá impactada, sem conseguir sair. Endurece demais, que o intestino grosso, aquelas fezes demoram a passar ali, e o intestino ele vai sugando a água e os sais minerais, fazendo com que essa fezes endureça. E já a diarreia, não, a diarreia já é o contrário. As fezes passam rápido demais, sem o intestino grosso dá tempo de sugar a água, o líquido que está ali, e essas fezes acabam formando um líquido, saindo em forma de líquido. Então, vamos ver o conceito aqui. É um aumento da frequência dos movimentos intestinais. Um aumento da frequência. Então, ele passa muito rápido, sem dar tempo por algum problema. Mais de 3 vezes por dia você vai defecar várias vezes, fezes mole, né? Tipo como se fosse pastosa mesmo, um líquido. Aumento da quantidade de fezes, mais de 200 gramas ao dia, e consistência alterada. A consistência muda totalmente. A diferença de constipação e da diarreia, que aí muda a consistência, ela fica muito mole e muito líquida. Os sinais e sintomas são frequência aumentada, cãibra abdominal, distensão, ruídos intestinais, anorexia, sede, desidratação e desequilíbrio hidrolítico. Você vê que, principalmente em crianças, gente, é muito importante, é fundamental a gente entender
que a diarreia, para a criança, é um perigo. Leva à morte e muito rápido. Por quê? Porque desidrata a criança fica desidratada. A gente tem que sempre ter um soro caseiro em casa, saber fazer um soro para hidratar essa criança, dar muito líquido, porque a diarreia em criança, principalmente em recém-nascido, em crianças de menor de 5 anos, é perigoso. Então, tem que procurar um jeito de levar para o hospital, levar para o médico, porque pode levar à morte por desidratação. Que aquela criança, a substância de nutrientes está sendo tudo expelida, não está sendo absorvida pelo organismo, está passando de passagem no intestino delgado. Complicações como arritmias cardíacas, baixa de potássio, oligúria, fraqueza muscular, parestesia, hipotensão, anorexia e insônia. Fezes líquidas são características da doença do intestino delgado, enquanto fezes semissólidas estão associadas mais frequentemente aos distúrbios do cólon. Fezes volumosas e gordurosas sugerem má absorção intestinal e a presença de muco e pus nas fezes denotam enterite ou colite inflamatória. Gotas de óleos que caem na água, no vaso sanitário, são quase sempre diagnósticos de insuficiência pancreática. Diarreia noturna pode ser a manifestação de neuropatia diabética. Ainda falando aqui sobre diarreia, a gente vai falar agora sobre o tratamento. O tratamento é controlar os sintomas e prevenir as complicações, aumentar a ingestão de líquido e eletrolíticos, reidratação oral aos poucos. Esse ser humano, esse indivíduo, ele vai ter que tomar muito soro para repor os eletrólitos que ele está perdendo. Uso de medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios e antiespasmódicos. Ingestão de alimentos simples, não gordurosos e pobres em fibras. Fazer uso de suco constipantes como limão. O limão é indicado para esse tipo de problema. E os cuidados de enfermagem. Os cuidados de enfermagem, que é observar e anotar a frequência, aspecto e volume das fezes, acompanhar e administrar a medicação prescrita, observar sinais de complicação. E agora nós vamos falar sobre uma doença muito, dessas todas aí, acho que a mais grave, provocada no intestino, no sistema digestório, é a hepatite. A hepatite é uma doença causada no fígado. Quando fala hepático, é fígado. E ite é uma inflamação. Então, é uma doença causada no fígado, é classificada como A, B, C, D, E, e tem as suas características, tem as suas patogenicidade de transmissão, tem também muitas prevenção, a vacina que é tomada para evitar esse tipo de doença. É uma doença que geralmente não tem cura, mas tem tratamento. Ela é muito transmissível, bem transmissível mesmo a hepatite, depende da sua forma. Então, vamos falar aqui sobre o conceito da hepatite. Doença inflamatória do fígado, normalmente causada por vírus. Os vírus mais conhecidos são o A, o B, o C e o D. Daí vem os nomes das hepatites. Pouco se sabe ainda hoje sobre os vírus, que é os outros últimos, que é o E, o F e o G. Né? Então, essa doença ela é classificada como o alfabeto, né? O A, o B, o C e assim por diante. Então, quando você vê um paciente, a primeira coisa que você pode detectar em um paciente que tem hepatite, você vai olhar aqui, olha, a questão dos olhos, olha. Os olhos, o fígado, ele não está
ele está com algum problema. Pode ser o problema de bilirrubina, eu não sei qual tipo, você tem que detectar através de exame, TGO, TGP, que vai detectar qual é o problema que a bilirrubina provoca também esse tipo de patogenicidade no ser humano. Mas a primeira característica, a primeira coisa, o seu olhar clínico que você vai ver uma pessoa que tem hepatite é você ver essa parte do olho, essa parte branca, a esclerótica, você vai ver a mucosa do olho, ela fica totalmente amarela, do jeito que está essa foto aqui. Ó. Então, o diagnóstico é feito através do exame físico, inspeção da pele e da esclerótica, essa parte aqui que eu acabei de falar, e a palpação do fígado. Pesquisa dos antígenos, né, da hepatite B, dosagem da bilirrubina. A bilirrubina também vai te dar esse diagnóstico através do exame e a dosagem que eu acabei de falar, do TGO e do TGP. Você vai detectar as diferenças nesses exames. A biópsia hepática e o tratamento. O tratamento, não existe tratamento específico para a hepatite viral. Então, você vê que é uma doença que não há tratamento, assim, não há cura. Esse tratamento, ela tem um tratamento específico, não tem um tratamento específico mesmo. O tratamento é feito através de repouso no leito, na fase aguda da doença e nutrição adequada. Repouso, evitar fadiga excessiva, dieta hipercalórica, hipergordurosa, líquido, ingestão de 3 litros ou mais de água por dia, então tem que ingerir muito líquido, higiene, manter a higiene pessoal, evitando que se coce, usar hidratantes e corte das unhas, então é uma doença que a pessoa que tem esse tipo de doença, ele tem que evitar manter contato de tecidos, de coisas pessoais, porque é uma doença que transmite. O cuidado de enfermagem é o isolamento, uso de luvas e avental para cuidados de higiene, cuidados especiais com seringas, agulhas, talheres, sempre que é possível utilizar material descartável. Então, para você ver que não pode, quando a pessoa tem essa doença, ele não pode compartilhar esse tipo de talheres, usar sempre materiais descartáveis para não estar passando o modo de transmissão. O tipo de papagaios deve ser de uso exclusivo do paciente, incluindo as instalações sanitárias. Você também não pode estar compartilhando. O papagaio é aquele que não coleta a urina de uso hospitalar. Proporcionar repouso no leito na fase aguda. Estimular a ingestão de dieta e hidratação. Observar as eliminações e fazer controle hídrico. Manter as unhas curtas e limpas e orientar para que não se coce. Dar banho com solução emoliente para aliviar o prurido. Observar sinais de complicações como hematese, que é fezes que é no sangue no vômito, a melena, que é o sangue nas fezes, equimose, extensão abdominal, administrar antihistamínico, tranquilizante, antiemético, conforme prescrição médica. E aqui nós temos os tipos de hepatites. Né? Os tipos de hepatite, os modos de transmissão, sinais e sintomas e o período de incubação. A hepatite A, a transmissão é através da via fecal e oral. O tempo de incubação é de 2 a 6 semanas e os sinais e sintomas aparecem mais ou menos
de 30 dias. A maioria são assintomáticos, quem tem esse problema, com estado semelhante à gripe, anorexia, febre baixa de 38, náuseas, vômitos, icterícia ou não, né, que pode estar com o rosto amarelado, confere conforme a imunidade. E a hepatite B, a transmissão é por via parenteral, como a saliva, o sêmen, secreção vaginal, leite materno, e a incubação é de 2 a 6 meses, a média de 70 dias. Os sinais e sintomas são semelhantes à hepatite A, porém mais grave. Febres e sintomas respiratórios raros, porém pode ocorrer artralgia, que é dor na articulação, e erupções cutâneas. O período de incubação é de 3 a 4 meses de convalescência. Já a hepatite C, o meio de transmissão é parenteral também, a transmissão sangues e derivados também pela relação sexual, e a incubação é de 2 semanas a 5 meses. Os sinais e sintomas são semelhantes à hepatite B, porém menos grave. A 85% dos casos são anictéricos e 20% leva a cirrose em 2 a 40 anos. E a hepatite D, agente delta, mesmo da hepatite B, só quem tem pode desenvolver esse HVD. O período de incubação é de 2 a 6 meses, média de 70 dias. Os sintomas é semelhante à hepatite B, porém mais grave, pode evoluir para hepatite crônica ativa e também levar à cirrose. A hepatite E é transmissão através da via fecal, a incubação é de 1 a 8 semanas, média de 40 dias. Sinais e sintomas são semelhantes à hepatite. Então, você vê aqui que a hepatite, as hepatites, os sinais e sintomas são quase todos semelhantes. O modo de transmissão também são semelhantes, só que é uma doença muito grave que pode não, leva à morte mesmo, e o modo de transmissão também é muito rápido. Agora vamos falar um pouco sobre cirrose hepática, que é outra doença causada também no fígado. A gente vê que as pessoas que têm cirrose hepática, geralmente as pessoas que ingeriram bebida alcoólica por muito tempo. Acaba acabando a elasticidade do fígado e formando uma cicatriz no fígado e tornando aquele fígado não mais... Porque o fígado ele tem uma função, como nós falamos na anatomia, a fisiologia, ele tem uma função muito essencial no organismo. Você, sem o fígado, eu falei no outro vídeo, que se você perder o fígado hoje, o máximo que você consegue viver é 5 dias. E você vai à falência, você morre. Porque o fígado é um órgão, é o maior órgão é um órgão muito grande do ser humano. Então, ele desintoxica, faz a desintoxicação das substâncias. Depois que o alimento ele é digerido em macro a micromoléculas, e ele vai cada vez mais diminuindo do estômago para o duodeno, intestino delgado, até ele ser absorvido, ele é absorvido direto para o fígado. No fígado, através da veia porta, no fígado, ele vai desintoxicar todos os mecanismos, todas as substâncias que chegam no fígado, para poder mandar essa glicose, esses nutrientes livre de intoxicação, como o álcool, a droga,
todas essas substâncias tóxicas vai ser desintoxicado no fígado para poder ser enviado para a corrente sanguínea para ir para nossas células. Então, a maioria dessas doenças, você sem o fígado, você não é ninguém. Então, bora falar aqui sobre o conceito de cirrose hepática. São a lesão do tecido hepático seguindo de cicatrização fibrose. É uma cicatriz que forma como se fosse feita uma costura que fica aquela cicatriz no indivíduo, no fígado. As causas, tem muitas causas. Quem é o alcoólatra crônico, a pessoa que bebeu por muito tempo. A desnutrição também pode levar, exposição a substâncias hepatóxicas, esquistossomose, obstrução biliar crônica, infeccioso, hepatites. As hepatites infecciosas também provocam a cirrose. Os sinais e sintomas são febrículas, icterícias, náuseas e vômitos, flatulência, distúrbios intestinais, como diarreia, obstipação intestinal, hepatomegalia e astemia. Os tardios são a diminuição do fígado, esplenomegalia, ascite, icterícia, hipertensão portal, edemas e equimose. Purpúrea, anemia, hemorroidas, hematêmese, melena, astemia intensa, tremores, delírios, convulsões, e pode também levar ao coma, que é um estado terminal. E aqui nós temos um desenho do fígado. Você vê aqui o fígado doente. Esse fígado aqui, ele não presta mais para nada. Ele não desintoxica mais nada. Você vê que ele formou uns hematomas, uma cicatriz, mesmo umas fibroses aqui, que esse fígado aqui não tem mais. Você vê aqui o intestino grosso, onde ele faz aqui, olha, essa curvatura, a parte transversa do intestino grosso. E aqui nós temos aqui a parte de baixo, é o pâncreas. Você vê aqui que a veia porta é onde recebe toda a substância que eu acabei de falar, quando vem do intestino, para fazer a desintoxicação nessa região. Só que esse fígado aqui, você vê, eu queria que tivesse uma imagem aqui para você ver a diferença de um fígado sadio para um fígado fibroso, como está esse. E o diagnóstico é feito através de provas de função hepática, dosagem desse exame, que é o TGO, o TGP, bilirrubina e albumina. Então, você vê que todos os problemas do fígado, quando envolve a bilirrubina, você tem que sempre pedir o TGO e o TGP, bilirrubina e albumina. Biópsia hepática, tomografia, laparoscopia, USG e outros. O tratamento é atividade física limitada, diética hiperproteica, hipervitamínica, como a vitamina A, B, K e C, hipercalórica, hipossódica, hipogordurosa, sempre baixo, né? Proibição de álcool. A pessoa que tem esse problema não pode mais se escapar, não pode, tem que parar de utilizar a bebida alcoólica. Medicamentos como os corticoides, diuréticos, vitaminas antiácidas, segundo prescrição médica. E as complicações. As complicações são hipertensão portal, ascite, varizes esofagianas, convulsões, coma e os cuidados de enfermagem. Os cuidados de enfermagem vêm um apoio emocional que a gente tem que dar a esse paciente, estimular a alimentação, orientando quando a importância da dieta, proporcionar repouso e ambiente calmo, verificar peso diariamente,
medir circunferência abdominal diariamente, fazer balanço hídrico, controle né, ingerir muito líquido, verificar aspectos das eliminações e procura de sangramento, cuidados especiais como sonda em caso de hemorragia esofagianas, varize esofágica. O tipo de sonda não é sonda vesical demora, nem sonda gástrica, é outro tipo de sonda. E agora a gente vai falar sobre essa doença também aqui, que é a ascite. Olha a barriga desse cidadão, isso não é mais uma barriga, o tamanho do abdômen desse indivíduo aqui. As pessoas que têm problema também no fígado, problema de cirrose hepática, dentre outros problemas, esses alcoólicos, que bebe muito, que fuma muito, acaba causando esse acúmulo de líquido no abdômen, causando esse problema aqui que você está vendo. O conceito é obstrução do fluxo sanguíneo através do fígado comprometido, resultando em pressão sanguínea aumentada, que é a hipertensão porta, em todo o sistema venoso porta. As principais causas é a cirrose hepática, como eu acabei de falar, entendeu? Provocada principalmente pelo álcool. Sinais e sintomas. Varize esofágica. Quem não sabe o que é varize esofágica, o esôfago é um tipo de varize. Você tem varize nas pernas, todo mundo sabe o que é varize nas pernas, aquele acúmulo de sangue, coágulo, essas coisas, e acumula a mesma coisa no esôfago, que essa pessoa começa a soltar aquelas gofadas de sangue pela boca, que você acha que aquela pessoa está morrendo. Eu já presenciei pessoas com varize esofágica, que a primeira vez que eu vi, eu me assustei. Na minha vida, eu nunca tinha visto uma situação daquela. Nunca fui pegar esse paciente, e esse paciente, em certo momento, dentro da ambulância, do SAMU, esse paciente começou a gofar sangue, sangue, sangue coagulado, sangue, sangue, que encheu um saco. Eu digo, meu Deus do céu, essa pessoa... E aí foi quando eu fui me certificar com o médico qual era aquele problema. O médico me falou, varize. É varize? Varize? Varize não é nas pernas? Não, tem a varize esofágica, que é no esôfago. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto e comecei a pesquisar, porque quando você vê uma coisa nova, que é novidade, você quer aprender, você quer estudar e quer conhecer aquele tipo de problema. Então, varize esofágica é um dos problemas, gástricas e hemorroidas. Essas varizes podem deixa eu romper o quê? Hemorragia maciça proveniente do trato gastrointestinal superior e reto, acúmulo de líquido na cavidade abdominal, que a principal, essa parte aqui, isso daqui é tudo líquido, Inclusive, o médico faz uma paracentese, que é a retirada, é um furo que faz injeta uma agulha, um gel, e pode tirar até 5 litros de líquido. É um procedimento simples que faz em qualquer clínico, faz qualquer hospital, retirada desse líquido. Mas como é um problema que tem que cuidar, esse líquido retorna de novo. Aumento do perímetro abdominal e ganho rápido de peso, consequências da ascite, falta de ar, desconforto abdominal. O tratamento, como eu acabei de falar, dieta hipossódica a fim de diminuir a retenção de líquido, uso de diurético conforme prescrição médica, paracentésica, a retirada de líquido da cavidade peritoneal, utilizando uma pequena incisão cirúrgica ou punção no abdômen. Geralmente é mais feita com punção, com gel. Passagem de balão esofagiana por sonda ou escleroterapia, no caso de rompimento das varizes. E aqui a gente vai mostrar as imagens. Aqui onde você vê aqui,
que ele está fazendo uma punção aqui. Olha, coloca um vaso aqui, ou o que for, para... aí tem uma medição que eles medem da região inguinal até a cicatriz umbilical, divide o meio ali entre a região umbilical e a cicatriz umbilical, sempre do lado direito do paciente, e o médico ele insere aquele gelco e aspira e vai tirando esse líquido. Aqui tem o outro modo, por sonda de Blackmore, outro tipo de retirada do líquido. Você vê aqui que é um procedimento via sonda. Olha, essa sonda ela vem até o estômago, olha, até o estômago, e ele retira esse líquido. E aqui foi como é que diz assim, nós falamos sobre, damos um paliativo sobre as afecções do sistema digestório. Então, de fundamental importância a gente entender, a gente saber diferenciar os tipos de inflamação, de infecção causada por vírus, por bactéria, a gente saber a ação, saber o diagnóstico, saber fazer a nossa anotação, evolução, saber falar sobre aquele problema, a gente saber anotar que tipo de problema é, que diagnóstico é, será que isso é aquilo, será que através do que eu estudei, do que eu pesquisei. Então, através dessas afecções, você pode tirar sua curiosidade. Eu me interessei sobre esse problema, sobre ascite, sobre esofagite, sobre essas afecções. Eu vou me aperfeiçoar, eu vou pesquisar, eu vou estudar. Então, aqui é um paliativo para você que é estudante de enfermagem, você que é técnico, você que se interessou pelo assunto. Eu vou me aperfeiçoar, eu vou baixar os artigos atualizados e vou aprender mais. Porque quando eu chegar numa clínica médica, quando eu chegar no hospital, no meu primeiro emprego, no meu estágio, que eu ver um problema, que o paciente já me dizer, eu estou com a dor assim, assim, assado, você já saber um apendicite, do qual lado fica, se fica do lado direito, se fica do lado esquerdo. Então, é importante você saber que a apendicite ela está sempre do lado direito. Você vai fazer esse diagnóstico. Essa dor é do lado direito, então isso aqui pode ser uma apendicite. E principalmente se for uma criança que pode levar à morte. Não só criança, como qualquer paciente pode levar à morte. Então, para você ter um conhecimento básico, e procurar estudar, pesquisar artigos atualizados, artigos científicos, livros, videoaulas, e é fundamental você saber, para você não chegar no estágio dos preparados, você saber as ações que você vai ter, porque aqui é apenas um paliativo, você saber fazer a sua anotação de forma certa, saber fazer os termos técnicos da enfermagem, das patologias, as abreviações, tudo para você não fazer aquele texto grande de colocar o nome sinais vitais, você só abrevia ali, SSVV, acesso venoso periférico, não precisa você colocar acesso venoso periférico, você coloca o A, o V e o P. Pronto, ali você já evitou fazer aquele texto grande. Sonda vesical de demora, você coloca o S, o V e o D, sonda vesical de demora, e saber fazer as abreviações que todos os profissionais da área de enfermagem, quando pegar a sua anotação, já vai entender. Você pode, desculpa, suspeitar de uma apendicite ou de uma inflamação do sistema digestório, e você já colocar ali como uma interrogação. E quando você for conversar com o médico, doutor, olha, o paciente está sentindo uma dor assim do lado direito, assim, eu fiz um exame, apalpei,
Será que você não pode chegar também afirmando, doutor, ele está com apendicite? Não, você vai chegar, doutor, será que não pode ser um apendicite? Doutor, olha, ele está com o abdômen, isso aí pode ser uma ascite. Ele está com um problema no estômago, pode ser uma úlcera, uma gastrite, uma esofagite. Então, a pessoa já vai começar a achar que você é um leigo, ali um estagiário, ou então uma pessoa que acabou de chegar, um profissional que acabou de chegar ali que não entende nada, mas aquele profissional, aquele médico, aquele enfermeiro que está ali, já vai começar a lhe olhar com outros olhos. Rapaz, você tem razão. Esse profissional não, pode não falar para você, mas já vai lhe dar aquele voto de confiança, porque saber que você tem conhecimento, você sabe do qual lado que está a apêndice, o lado que está a apêndice, que você, se a dor tiver do lado esquerdo, né, você, doutor, o paciente pode estar com apendicite. Aí o doutor vai perguntar, qual é a dor, é do qual lado? Você vai dizer, é do lado esquerdo. É do lado esquerdo. Porque assim, olha, o intestino ele vem e tal. Então você já vai saber o lado certo e o médico ele já vai passar, dar um voto de confiança em você ou qualquer outro profissional da área da saúde que você vai saber explicar direitinho e ter aquele, mais ou menos, aquele diagnóstico que vai confirmar mesmo. Esse diagnóstico é os